Israel dirá, Adonai, Elohim Israel, Adonai, bendito é o Bendito seja Elohim. Amém. Já adoramos aí com três canções aí abençoadas, avisando aí para os irmãos que o nosso rabino não vai poder ministrar hoje porque ele está em Israel. Ele me mandou mensagem, era umas duas, acho que 1 hora da tarde, às 13 horas, falando que ele tinha acabado de chegar em Israel. Foi uma viagem cansativa, né, de 24 horas no avião. Então ele vai tirar esse momento aí para descansar. Aí pediu para eu e o irmão Danilo conduzir aí o Shabat de hoje. O irmão Danilo já trouxe o estudo ontem. Aí hoje eu vou trazer uma paraxá que fala sobre a história de Noa, ou Noé, traduzindo para o português. E foi uma paraxá que eu trouxe no estudo do Shabat passado. O irmão Danilo e a irmã Paloma participaram lá presencialmente. Então o Rabino pediu para passar essa paraxá novamente para vocês hoje, tá bom? Vou compartilhar aqui o slide com vocês para que vocês possam acompanhar junto conosco aqui, tá? Amém, irmão. Amém. Todo mundo está conseguindo ver aí a apresentação do slide? Sim. Sim, sim. Amém. Então, antes de iniciarmos a ministração, vou fazer uma oração bem rápida aqui, tá bom? Pai, eterno Deus, nós glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor, nesse Shabat ao qual o Senhor nos concedeu. Ó Deus, que não seja eu falando, mas que seja o teu Rua Kadosh, Senhor, falando através da minha vida, Pai. Ó Deus, abençoa cada irmão que entrou nesse Shabat, nessa live. Abençoa, Senhor, a cada família que está aqui representada. Eu não conheço os irmãos, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda os corações. Ó Deus, abençoa cada um, Senhor, na vida espiritual, na vida financeira, na vida física. Derrama das tuas bênçãos, das tuas maravilhas sobre os teus filhos, Pai. Também eu quero te apresentar, Senhor, o nosso Rabino que está aí na Terra Santa. Ó Deus, guarda ele, guarda a sua esposa, guarda a sua família, acampa os teus anjos ao redor dele, Senhor, que ele possa, assim como ele chegou em paz, que ele possa retornar em paz. Ó Deus, tem misericórdia de nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Vem ser conosco, Senhor, nesse Shabat, Senhor, a qual o Senhor nos concedeu nesse dia, Pai. É em nome do teu Filho, Yeshua, que nós te agradecemos, Pai. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. Então, como eu falei para os irmãos, nós vamos ter o estudo sobre Noa e o Mashiach. Está lá em Gênesis capítulo 9. Nós vamos, capítulo 6, versículo 9. Então, nós vamos destrinchar aí esse estudo, a qual o Rabino já também trouxe para nós, né? Então, nós vamos ver aí qual que é a relação de Noa e o Mashiach, tá bom? Então, eu vou ser bem breve, não vou me alongar aqui, vou ser bem breve e bem específico, né? Peço que a irmã Paloma, o irmão Danilo, que tiveram essa paraxá, o Shabat passado, quiserem pontuar, fazer algum comentário, fiquem à vontade. E os irmãos também, tá? Se eu não souber tirar a dúvida dos irmãos, aí os irmãos podem fazer pro nosso rabino, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, o estudo da paraxá de hoje é Noa, ou Noé, né, traduzindo para o português, e o Mashiach. Nós vamos entender qual que é essa relação
né, do Machia com a história de Noa no chamado Antigo Testamento, como a igreja protestante fala, né? Mas nós sabemos que é na Taná e na Torá. Vamos passar aqui o slide. Antes de entrar, eu tenho uma pequena introdução aqui, e se alguém puder abrir aí para me ajudar, em João 12:15, que fala a respeito de Yeshua ser o rei de Israel. Muitos estudiosos aí ortodoxos, do judaísmo ortodoxo, negam, né, a presença de Yeshua, do Machia na Torá. E a nossa missão no movimento messiânico é apresentar o Machia nas escrituras hebraicas, né? Na Torá, que são os primeiros livros aí da Taná, nos profetas, nos salmos, nos provérbios, né? Na Taná ao todo, né? De Gênesis, Bereshit, até Malaquias, que é a Taná, o livro dos judeus ortodoxos, né? Como eles falam. Então, a nossa missão hoje, como uma sinagoga messiânica, é apresentar o Machia nas escrituras hebraicas. Essa é a maior missão. Porque, como eu falei no Shabat passado, a gente não consegue entender, vamos dizer assim, o Novo Testamento se não entender a Torá, se não entender a Taná. Porque quando eu vou falar de mim, um pouco de mim, eu era, por conta da influência da igreja evangélica, eu tinha uma visão, um foco só para o Novo Testamento. O que tinha lá na Taná, no Antigo Testamento, não era tão importante para mim. Então eu sempre tirava uma interpretação errada do Novo Testamento, da Bereshit Hadashah, sem ter um entendimento, porque eu não tirava esse entendimento correto porque eu não entendia a Torá e não entendia a Taná. Eu não analisava a presença do Machia nos livros antigos, na Taná. Então, quem não consegue entender a Torá e a Taná, nunca vai conseguir entender realmente o que está falando lá no Novo Testamento, qual as coisas. É verdade, irmão, eu também. Nesse mesmo sentido, se nós não entendermos a Bíblia num todo, nós não vamos entender só o Novo Testamento, como muitas igrejas protestantes, igrejas evangélicas fazem. Porque Jesus, Yeshua, ele é quem mais falou de inferno, quem mais falou de juízo e quem mais falou de condenação. E toda vez que Yeshua falou sobre condenação, ele citou os dias de Noé. Então nós vamos entender hoje o porquê essa ligação aí entre Noa e o Machia. Por que Noa liga o Machia? Então como eu falei para vocês no início, na introdução, a nossa missão hoje é apresentar o Machia nas escrituras hebraicas, na Torá, através dos profetas, através da Taná, anunciando o Machia para Israel, mostrando o Machia no chamado Antigo Testamento, né? Como muitas igrejas falam Antigo Testamento, porque dá uma impressão que ficou velho, mas não ficou velho. Na verdade, a Taná complementa a Bereshit Hadashah, que é o Novo Testamento. Então, o nosso evangelho não é desprovido de lei. A lei, o Machia, nunca aboliu a lei, e sim ele veio para cumprir do modo correto. Então tá lá em 2 Timóteo, um irmão aí abre em João 12:15 e outro irmão abre aí em 2 Timóteo 3:16. Alguém conseguiu abrir aí em João 12:15? Eu estou em João aqui. Pode ler, meu irmão. E outro irmão abre aí em 2 Timóteo 3:16, por gentileza. Pode ler, irmão Danilo. Então, em João 12, versículo 15, fala assim: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Então aí João anunciando o Machia como um rei de Israel. Então o Machia, se nós analisarmos, ele está com Moshe, com Moisés, ele está com Abraão, ele está com Noé, ele está nas escrituras antigas, ou escrituras novas, como queiram falar, desde o início, desde Gênesis e Apocalipse. Jesus, o Machia, ele está presente, tá bom? Quem pode ler aí 2 Timóteo 3:16? A senhora quer falar, irmã?
levantou a mão aí? Irmã Vívica? Não, essa aí foi aquela hora que eu levantei. Ah, tá bom. Então vou baixar aqui a mão, tá? Tá, eu não sei como é que faz pra tirar. Pronto, já tirei. Obrigada. Eu tô Nada. aqui na passagem também, se quiser. Pode ler. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então vemos aí, ó, Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo, falando que toda a escritura é útil para o quê? Para o ensino. Então, não tem essa história que Antigo Testamento ficou velho. A lei foi abolida. Jesus ele veio, Yeshua veio para abolir a lei. Não, acabou essa história. Não existe isso. Imagina uma sociedade sem lei. Como que seria? Seria um desastre. Né? Tem muita gente que pega o seu carrinho aí, liga o carro e não gosta de usar cinto de segurança. Mas o cinto de segurança é para quê? É para proteger a nossa vida, certo? Então a lei, a Torá, a lei de Deus, o Eterno, ele nos deu essa lei não para nos condenar, mas para nos proteger. Então a gente vai entender hoje quais eram as leis de Noa, quais eram as leis de Abraão e que lei foi essa que Deus conseguiu julgar Noé, como um homem justo. Porque essa lei, a Torá que nós conhecemos hoje, só foi entregue para Moisés muitos anos à frente. Tá? Então eu vou passar o slide aqui para a gente dar continuidade ao estudo. Então Gênesis 6, versículo do 9 ao 13, fala assim: estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações. E Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência, cheia de ramás. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de ramais, cheia de violência, por meio deles. E eis que eu os destruirei com a terra. Então, o primeiro ponto que eu quero analisar com vocês aqui é que o Eterno analisa a vida de Noé e vê que Noé era um homem justo e perfeito na sua geração. E Noé andava com Deus. Agora, se essa lei, se a Torá, que é chamada de Pentateuco, a Torá foi entregue a Moisés muitos anos depois de Noé, como é que o Eterno estava avaliando Noé se para muitos ali ainda não existia a lei? Né? Então nós vamos ver aqui que nesse período aí existia uma lei, só que não era a mesma lei completa, né, que o Senhor, que o Eterno deu a Moisés muito tempo à frente aí lá no deserto. Essa lei aqui, a qual Noa recebeu da parte do Eterno, é como se fosse uma lei oral, que era uma lei ensinada de pai para filho. Então Noé, no seu tempo, ele era visto como justo. Possa ser que no tempo de Moisés, Noé já não fosse visto como tão justo assim, mas o Eterno quis especificar aqui dessa forma: no seu tempo e na sua geração, Noé era visto como homem justo. Então, se Noé era visto como homem justo e perfeito, é porque existia uma lei. Né? Agora, de onde veio essa lei? Né? Como nós temos aprendido aqui com o nosso rabino, o Eterno, quando dá origem ali a Adão, dá origem a Eva, todo início de Shabat o Eterno ia lá ter um encontro com Adão. Será que o Eterno ia lá ter esse encontro com Adão só para jogar palavras ao vento? Né? Para conversar coisas sem valor? Não. O Eterno ia lá no Éden
conversar diretamente com Adão para ensinar a Adão o que é certo, né, e o que é errado. Então, essa lei oral aí já foi passada de geração em geração até chegar no período de Noé. Por isso que o Eterno, ele qualifica Noé como um homem justo e perfeito na sua geração. E para complementar, o versículo fala: Noé andava com Deus. E o que é andar com Deus? Quando eu era da igreja protestante, da igreja evangélica, eu achava que andar com Deus era andar na rua falando sozinho, era andar na rua falando em outras línguas, línguas estranhas, como eles falam, né? Mas eu vejo que andar com Deus hoje é de outra maneira. É de uma maneira que você tem que ser justo e perfeito, obedecendo os princípios e a lei de Deus. É assim que você anda com Deus. É assim que você anda com o Eterno, obedecendo e cumprindo a lei do Eterno. Porque nós vamos ver que o pecado nesse período aí, de Gênesis 6, no período de Noé, nos dias de Noé, nos dias de Noa, o pecado foi o quê? A desobediência. E nós vamos entender que pecado foi esse, que desobediência foi essa que o homem cometeu, que além de contaminar a própria vida dele, ele contamina também as outras criações do Eterno, os animais e a terra. Então, que pecado foi esse tão grave que o homem cometeu, que ele veio também a corromper a criação de Deus, aquilo que Deus criou e falou que era bom. Esse pecado foi tão desastroso que criou um sentimento de arrependimento. Deus, ele não se arrepende. Só foi colocado essa palavra para que nós hoje possamos entender o que aconteceu naquele período. A Bíblia, as Escrituras falam que Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem. Que veio tristeza ao seu coração. Deus, ele não se arrepende, e Deus também, o Eterno, também não tem coração. Mas essas palavras, como o Rabino nos ensinou, foram colocadas para que nós pudéssemos entender, né, o sentimento de Deus naquele momento, porque não dá para descrever o Eterno, porque ele não tem sentimento, porque ele não se arrepende e muito menos ele tem coração. Tá? Então vamos continuar aqui. Então o pecado, ele contamina a terra. Tem algumas referências aí, se os irmãos quiserem anotar para ler depois, em Levítico 18 e Romanos 8, que vai falar sobre esse pecado aí que o homem cometeu, que além de contaminar a sua própria vida com o pecado, ele também contamina as outras criações do Eterno, os animais e a terra. Então esse pecado, ele gera desobediência. Estudando a Paraxá de Noa, vemos que a desobediência do homem em relação aos princípios divinos alcançou um nível insustentável. Isso leva ao Eterno um sentimento de, como eu falei para vocês, de arrependimento, né? Leva tristeza ao seu coração e Deus, ele determina a partir dali que vai destruir toda a humanidade e vai repovoar a terra através da vida de Noa, certo? E como que ele vai fazer isso? Mandando um cataclisma, levando o Eterno a decretar um cataclisma que exterminaria a vida na terra. Se os irmãos analisarem lá quando o Eterno tira o povo do Egito e leva para o deserto, nós vemos que o Eterno cuida do povo de Israel, lá no deserto, de todas as formas, alimentando nas vestes, nos calçados, guardando durante a noite, guardando durante o dia, e mesmo assim, qual o pecado que eles cometem? O pecado da desobediência. Eles cometem idolatria, cometem vários tipos de pecado, e o Eterno, ele também vai gerar esse sentimento do quê? De querer destruir a humanidade, de querer destruir o povo, para repovoar a terra a partir da vida de quem? De Moshe, de Moisés. Só que Moisés ali, ele intercede pelo povo, mas Eterno, como que teus inimigos vão analisar a teu respeito, falando, o Deus deles tirou eles do Egito para destruí-los no deserto. Então Moisés ali intercedeu pelo povo de Israel e o Eterno voltou atrás na sua decisão e
guardou aquele povo pela intercessão de Moisés. Só que aqui, o pecado que contaminou a terra, e tentar lá na referência também Levítico 18 e Romanos 8, é um pecado que, além de contaminar a si mesmo, o homem ele contamina a terra e contamina os animais. Então a terra estava corrompida, Gênesis 6:11. A terra estava corrompida, cheia de ramais. Então o homem estava promovendo o quê? Muita violência e destruindo o valor ou qualidade de algo, né? Então eles, além de se autodestruir com essa desobediência, com esse pecado que corrompe a ele mesmo e também a terra, o homem tira a qualidade da criação do Eterno. Além de se autodestruir, ele também contamina a terra e contamina os animais. Então viu o Eterno que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra por causa da desobediência do homem. Quem pode ler aí Gênesis 6, capítulo 6, do 11 ao 12, por gentileza? Seis do 11 ao 12. Isso. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, por causa do homem, Deus iria destruir, trazer um cataclisma, um dilúvio, que as águas não iriam vir apenas de cima, mas também de baixo. Nós vemos também nas escrituras que nunca havia chovido na terra. Então imagina o Monte Everest, que é o monte mais alto, a montanha mais alta do mundo, ela coberta de água. Então foi algo tão surpreendente que as águas saíam de baixo dos lençóis freáticos e vinham de cima com a chuva e cobriu toda a terra. E toda a criação do Eterno foi dizimada, foi destruída. Então se arrependeu o Eterno de ter feito o homem, tá lá nós já lemos, Gênesis 6, versículos 5 e 6. Viu o Eterno que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração. Então se arrependeu o Eterno de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Então nós vamos analisar que o próprio Machia, ele fala sobre isso, né? Ele cita lá que a vinda do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noa, aos dias de Noé. Então nós vamos ver que nos dias de Noé, o que é que eles faziam? Eles davam-se em casamento, eles casavam e davam-se em casamento. O que isso quer dizer? Que eles não estavam nem aí para a lei de Deus, que os filhos de Deus estavam ensinando. Eles só estavam se preocupando com sua própria vida, né? As coisas de Deus eles colocam de lado e se preocupam com a própria vida. Ou seja, Noé estava lá construindo uma arca. A Bíblia não fala, as Escrituras não falam que Noé evangelizou ou pregou para essas pessoas, não, mas com certeza aquelas pessoas estavam vendo a dimensão do tamanho daquela arca que Noé estava construindo, e creio eu que elas curiosamente chegavam a Noé, a Noa, e perguntavam: por que estás construindo isso? E com certeza Noé deve ter falado: olha, é necessário que vocês se arrependam dos seus pecados, né, para que haja salvação na nossa geração. E eles, com certeza, como o Machia fala, como na passagem, na história de Noa fala, que as pessoas dessa época casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, elas não estavam nem aí para as coisas do Eterno, para as coisas de Deus. Só estavam se preocupando com elas mesmas. Então Noa achou favor imerecido diante do Eterno. Então aí já quebra esse paradigma que só existe graça depois da crucificação do Machia na cruz, lá no Novo Testamento, como muitas igrejas ensinam. Então Noa achou favor imerecido, achou graça diante do Eterno. Gênesis 6,
8 e 9 que já lemos. Noé era um homem justo e íntegro na sua geração, e Noé andava com Deus. Ou seja, em meio a todo esse pecado, a toda essa contaminação, o Eterno viu que havia um homem justo, que havia um homem íntegro nessa geração má, nessa geração maléfica, e que esse homem andava com o Eterno. Então, Noa achou um favor imerecido, ou seja, não é como muitas igrejas aí ensinam, né, que acho que Deus ele olhou para a terra e escolheu Noé porque foi um sorteio. Não, não é dessa forma, né? Ele escolhe Noé porque Noé era um homem justo e íntegro. Quando fala um homem justo e íntegro é porque existia uma norma, existia uma lei e Noé guardava essa lei. Noé cumpria essa lei de forma integral. Por isso, esse versículo fala que Noa, andava com Deus, porque ele era justo e íntegro e cumpria essa lei, esse mandamento do Eterno de forma integral. Não foi Deus não escolheu, o Eterno não escolheu Noa de forma aleatória, escolheu por escolher. Não, escolheu Noa porque ele era justo e íntegro na sua geração. Ele guardava todo o mandamento do Eterno. Tá? Então, quer andar com Deus? Guarda todo o mandamento. Quer ser justo? Guarda todo o mandamento. Quer ser íntegro? Guarda a lei de Deus e guarda todo o mandamento, assim como Noa fez. E isso gerou o quê? Favor imerecido. Isso gerou salvação para Noé, seus filhos, sua família, e aí vai abranger também as suas noras. Então aqui, ó, por quais parâmetros o Eterno julgava os homens? Qual era a referência de retidão? Qual era a referência de justiça? Que fez com que o Eterno demonstrasse favor imerecido, demonstrasse graça a Noé? As pessoas tinham acesso a esses princípios? Então, aqui eu já respondi lá no início do estudo, né? Qual era essa referência aí de retidão? Qual era essa referência de justiça que fez com que o Eterno demonstrasse favor imerecido a Noé e a sua família? É que já havia uma lei, já havia um mandamento, já havia algo a ser seguido lá nos dias de Noé, muito antes da Torá que foi entregue a Moisés. Mas a pergunta é agora, as pessoas dessa geração tinham acesso a esses princípios, a esses ensinamentos que Noé também tinha? Então é isso que nós vamos ver aí no decorrer dos slides, no decorrer do estudo. Pode falar, irmã. Até porque, irmão Paulo, quando Deus manda Noé entrar na arca e levar os animais, ele fala para ele levar tantos puros e tantos impuros. Se ele não tivesse conhecimento da Torá, como ele saberia quais eram os impuros? E isso é nessa parte agora que nós vamos entrar, Gênesis 7, versículo 2. Né, o Eterno dá uma ordem para Noé. Noé, de todo animal limpo, levarás contigo 7 pares, macho e sua fêmea. Mas dos animais não limpos, um par, o macho e suas fêmeas. Está lá em Gênesis 7, versículo 2. Então, se não existia, né, irmã, uma lei como essa, como que Noé já sabia quais eram os animais limpos e quais eram os animais não limpos? Então, Noé já tinha um parâmetro para seguir. Porque Exatamente. se Noé não soubesse, o Eterno não ia dar essa incumbência, essa ordem para ele, porque ele não ia saber fazer. Então, isso significa que já tinha uma lei, que ele já sabia selecionar quais eram os animais limpos e os não limpos. Até porque o Eterno deu para ele uma ordem, né? Isso. Sabendo que ele já sabia. Isso. Se ele não conhecesse, ele não daria uma ordem, ele iria explicar. Correto. Então, assim como várias vezes na palavra, ele dava uma ordem e explicava o que ia ser feito. Sim. Aqui ele não explicou, ele só ordenou, né? E Noé ele cumpriu. Correto. Então aqui, ó. Agora que existia uma lei muito antes da Torá que foi entregue para Moisés, isso aí já é fato.
né? Existia essa lei. Mas os homens tinham acesso a essa lei no período de Noé, porque Abraão, tem um Gênesis capítulo 26, versículo 5, vai falar sobre essas torás, né, que é Torá no plural. Então existiam outros mandamentos, existiam outras torás, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus mandados e os meus mandamentos, ou seja, torás. Então existiam outras leis. Então nós vamos agora tentar entender como que os homens, se Noa, ele não ministrava, ele não ensinava, né, que a Bíblia não relata ele ensinando sobre essa lei aos homens. Então, como que esses homens tinham acesso a esses mandados, a esses mandamentos de Deus, a essas torás de Deus? É isso que nós vamos entender. Então, ó, os filhos do Eterno. Agora aqui vai entrar um pouquinho numa polêmica, que até alguns irmãos num grupo lá tentaram, vamos dizer assim, não debater, mas argumentar sobre as três vertentes aí. Quem eram esses filhos de Deus, né? Existem três vertentes aí para descrever quem eram esses filhos de Deus. Tem alguns teólogos e alguns rabinos que ensinam que eram anjos caídos. Outros ensinam que esses filhos de Deus eram os descendentes de Sete. E alguns outros líderes religiosos ensinam que eram governantes ou nobres. O primeiro ponto lá, anjos caídos, é uma interpretação que esses seriam os filhos de Deus. Eram anjos caídos ou seres celestiais que desobedeceram a Deus e se relacionaram com as mulheres humanas. Eles colocam até a referência bíblica aqui, que se vocês quiserem analisar depois e pesquisar, tirar suas próprias conclusões, está lá em Jó, capítulo 1, versículo 6, e Judas, capítulo 1, versículo 6. Essa é a primeira hipótese, né? Que eles falam que esses filhos de Deus seriam anjos caídos. A segunda hipótese é desses anjos caídos, desses filhos de Deus serem os descendentes de Sete, que é como o nosso rabino Laércio nos ensina, né? Que esses filhos de Deus se referem aos descendentes de Sete, a linhagem considerada justa, enquanto as filhas do homem seriam as descendentes de Caim. A ideia é que essas linhagens se misturam, afastando-se dos caminhos do Eterno. Então, eu fico com essa segunda opção, os descendentes de Sete. Então, esses filhos de Deus eram os descendentes de Sete. Então, na opção 3, alguns teólogos e estudiosos aí falam que eram governantes e nobres, né? Esses filhos de Deus podem se referir a líderes ou nobres da época, seguindo uma tradição de que reis e governantes antigos eram vistos como descendentes ou representantes divinos. Aí já é numa parte mais histórica, mas eu prefiro, para não polemizar e não trazer um debate aqui para nosso estudo, eu prefiro continuar com a ideia de que os descendentes de Sete eram esses filhos de Deus, como o nosso rabino tem nos ensinado. Então, esses filhos de Deus é que ficaram com a responsabilidade de levar essa lei, esses mandamentos, essas torás para aquela geração. Porque nós vamos analisar aí que é a partir da geração de Sete que os homens voltam a invocar o nome do Eterno, né? Então a humanidade tinha acesso a uma forma de Torá divulgada aos homens pelos chamados filhos de Deus, nobres pertencentes à geração de Sete, a partir do qual o nome do Eterno volta a ser invocado. Quando essa geração consagrada, né, esses filhos de Deus, descendentes de Sete, que é uma geração consagrada, eles se entregam ao pecado sexual. Então é através desse pecado sexual que os homens contaminam a terra e os animais. Por quê? Esses filhos de Deus que são descendentes de Sete se relacionam com as filhas dos homens, que como o nosso rabino Laércio nos ensina, essas filhas dos homens são as descendentes de Caim. Então, quando os filhos de Deus, que são a geração de Sete, a geração que volta a invocar o nome do Eterno, se relaciona sexualmente com as filhas de Caim, gera aí um pecado de âmbito sexual.
e esse pecado também contamina a terra. Eu vi um rabino messiânico ministrando sobre isso uma vez, e ele fala que num casamento, nessa época aí de Noa, muitas vezes na celebração, na consumação desse casamento, o noivo e a noiva, eles eram, vamos dizer assim, violados sexualmente, né? E alguns homens dessa época de Noé, o pecado sexual era tão forte que eles se casavam com animais, tá? Então esse pecado aí de âmbito sexual que eu coloquei a referência lá para vocês de Levítico e Romanos 8, vocês vão analisar que o apóstolo Paulo fala sobre isso e que a lei, a Torá também fala sobre isso. Esse pecado sexual, além de corromper a vida do homem, ele também corrompe a terra e os animais, a criação de Deus, aquilo que o Eterno viu que ele criou e era bom. O homem ele corrompeu. Tá? Então era esse pecado de âmbito sexual que houve essa ligação sexual entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, descendentes de Sete com as descendentes de Caim, se corrompeu essa geração e essa geração se tornou mal aos olhos do Eterno e corrompeu também a terra e os animais. Então os filhos do Eterno, Gênesis 6, capítulo 6, versículo 1 e 2. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Bereshit 6, do 1 ao 2, como eu já expliquei para vocês, a relação entre os filhos de Deus, né, e as filhas dos homens, descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Então, qual foi essa gravidade aí desse pecado? A história de Noa nos ensina sobre a gravidade do pecado, da desobediência, né, no âmbito, eu cresci aprendendo que não existe pecadinho, pecado e pecadão, né, porque tudo é pecado. Mas eu hoje tenho uma realidade que os pecados eles não têm tamanho, né? Tudo é pecado, tudo é desobediência ao Eterno. Mas a consequência desse pecado é que é maior, né? Então, esse pecado aí no âmbito sexual, a consequência veio maior, que veio trazer o que para a humanidade? Uma destruição. Então, as consequências que trazemos sobre nós, e principalmente sobre a criação, quando escolhemos o caminho da desobediência. Então, quer gerar bênção, seja obediente. Quer gerar maldição, seja desobediente à lei do Eterno. Então, quem obedece, gera bênção. Quem desobedece, gera maldição. Mas a história de Noa também é uma história de salvação e favor imerecido de Deus através do seu ungido. Então, essa é a relação aí de Noa com Machia, né? Porque na sua geração, Noa é ungido. Ele é o Machia representado nos dias de Noa, nos dias de Noé. Então, Noa, ele trouxe o quê? A salvação e o favor imerecido para aquela geração, mas eles não aceitaram. Então, só Noa, seus filhos, sua família, suas noras, é que foram salvos nesse período. Então, trazendo para o Bereshit Hadashah, que é o Novo Testamento, Noa anunciou o arrependimento para sua geração, oferecendo salvação do destino reservado para eles, ou seja, Noé ele trouxe salvação para sua geração. E o Machia? O Machia ele trouxe salvação para a nossa geração, né? Então Noa é o Machia representado no Antigo Testamento. Então ele é o próprio Machia no Antigo Testamento, né? Anunciando o quê? Salvação, anunciando graça, favor imerecido, porque ele era o ungido da sua geração. Então nós temos a referência aí, ó, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, se vocês quiserem anotar aí, para guardar como referência, para estudar depois. Então Noa anunciou o arrependimento para a sua geração, oferecendo salvação do destino reservado para eles. A mesma coisa, a mesma missão do Machia na nossa geração.
para salvar o quê? A humanidade do destino que já estava reservado para quem? Para nós. Então, Yeshua anuncia o arrependimento. Yeshua anuncia o arrependimento não apenas ao Israel da sua geração, mas a toda a humanidade, como fala lá em Isaías 56, que o Rabino tanto nos ensina para tentar inculcar isso na nossa cabeça. Qual é o meio que a casa dos gentios, que somos nós vamos encontrar a salvação? Guardando os mandamentos do Eterno, né? Guardando o Shabat e o Shabatox, que são as festas, e obedecendo a Torá, obedecendo a lei. Só nesse sentido que nós vamos ser enxertados na videira e nós podemos alcançar a salvação. Então, Yeshua, ele não morre apenas, ele não se sacrifica apenas por Israel, mas por toda a humanidade. Agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Então nós vamos ver aqui em Lucas capítulo 22, do versículo 29 ao 32, que o Mashiach, ele não morre só, ele não se sacrifica só por Israel, mas por todos os povos. Conclusão, que o Eterno disponibilize a sua graça em nós, o seu favor imerecido em nós, assim como fez com Noé, através da sua obediência e da sua retidão. Então, que o Eterno possa ver o que em nós? Justiça, possa ver integridade, possa ver em nós comprometimento em guardar a lei, porque só dessa forma nós podemos afirmar que nós andamos com retidão, com Deus ao nosso lado. Porque nós só vamos poder ser chamados de justos, de íntegros, se nós guardarmos a lei do Eterno. Então, Noa, o nome Noa, ou Noé, traduzido para o português, significa descanso. E Yeshua é o nosso consolador. Então, que nesse Shabat nós possamos se sentir como uma ovelha nos braços do bom pastor. E quem que é o nosso bom pastor? É Yeshua, o nosso consolador, aquele que intercede ao Eterno por nós. Então, que nós possamos se sentir igual essa ovelhinha aqui, ó. Analisem essa imagem, que nós possamos se sentir agora nesse finalzinho de Shabat, como essa ovelhinha que está aqui nos braços do pastor. Então, nós estamos nos braços de Yeshua. Então, que nós possamos, neste Shabat, ser consolados, ser compreendidos, ser guardados pelo Yeshua, pelo nosso Mashiach. Então, que você possa se sentir como essa ovelhinha aí, guardadas nos braços do Consolador, nos braços do Mashiach, que entregou a sua vida por nós ali naquela cruz, para que nós, assim como Noé fez na sua geração, para que nós também pudéssemos alcançar salvação e favor imerecido diante do Eterno. Amém, meus irmãos? Essa foi a paraxá de hoje. Amém. Eu peço perdão aí se gaguejei um pouco, mas eu assim, eu sou professor de história, né? Então, para mim, preparar uma aula de história é muito fácil. Mas quando a gente fala das escrituras, da palavra do Eterno, não é muito fácil, não. Então, a gente tem que se preparar espiritualmente, tem que se preparar em todos os âmbitos aí, para poder trazer um estudo legal para vocês e trazer também um esclarecimento, né, em certos pontos. E esse estudo aqui não serviu só para eu ministrar para vocês, porque antes de ministrar para vocês, o Eterno já ministrou comigo antes, né? Muitas coisas eu tirei dúvida através desse estudo. Então, eu agradeço aí ao Eterno pela vida dos irmãos, né? Peço perdão por alguma falha, alguma coisa. Bom? Irmão Paulo, Oi. eu estava lendo esses dias o Novo Testamento e eu encontrei uma coisa muito interessante em Lucas 3. Se a gente for ler Lucas 3, lá no final da genealogia de Jesus, fala que ele veio de Adão também. Sim. E fala que Adão era filho de Deus. Você falou dos filhos de Deus, agora eu lembrei. Sim, sim.
Então, Então, é assim, é porque essa linha aí que fala que os filhos de Deus eram anjos caídos, eram anjos que tiveram relação aí. Eu acho essa ideia aí muito baboseira, né? muito fantasiosa, sabe? Muito fora da linha de pensamento do raciocínio lógico. Então, eu prefiro ficar aqui com o que o nosso rabino já nos ensina, né? Que eram os Pois descendentes de Sete. Tem mais lógica nessa ideia. é. Irmão Danilo levantou a mão, quer falar alguma coisa, irmão? É só comentar mesmo que quando a gente, você estava falando de preparar uma história, né? Um estudo sobre a história é mais fácil, mas quando a gente vai preparar uma palestra ou ministrar um estudo da palavra de Deus, é muita responsabilidade, né? E a gente tem que tomar o máximo de cuidado para não gerar nenhum conflito, né? Não gerar interesses, né? Pessoais, a gente ter um direcionamento mesmo do Espírito Santo, para não ser Sim, para não falar coisas de nós, né? tanto de assim, né, quanto às vezes a gente levar para um lado igual as igrejas levam, né, para o seu lado ali de um entendimento deles e a gente acabar tendo uma interpretação errada e passar, né? Então e passar uma interpretação errada. Então é muita responsabilidade mesmo, mas foi gratificante, foi bênção a palavra, irmão. Parabéns. Amém. É só para trazer um conhecimento um pouquinho a mais para vocês sobre essa história. Eu até comentei com os irmãos lá na sinagoga no Shabat passado que muitos historiadores e, vamos dizer assim, intelectuais lá da época do Brasil Império utilizaram essa história de Noa e de Noé e seus filhos. Não sei se o irmão Danilo lembra que eu comentei com ele lá na sinagoga, que eles utilizaram dessa história de Noa para justificar a escravidão, tanto aqui no Brasil quanto nas Américas, né? Que eles citam lá, né, que quando as águas do dilúvio baixam, Noé e seus filhos ficam na responsabilidade de repovoar a terra. Só que antes disso, Cã vê a nudez de Noa, certo? E ao invés de cobrir a nudez do seu pai, ele chama os irmãos e fica zombando do próprio pai. Então Noé vai lá e amaldiçoa Cã e Canaã, que era a geração de Cã. Ele amaldiçoa Cã como que ele seria, a sua geração seria tratado como servo dos servos. E alguns teólogos aí, alguns historiadores falam que Cã foi para a região aí da África, né? Então, essa vamos dizer assim, vamos colocar aqui justificativa para a escravidão, eles colocam como essa maldição de Noé a Cã, e Cã foi quem repovoou o continente africano, né? Então, eles usam muito isso, né? Então, muitas vezes eu tenho que dar aula sobre isso na escola, mas eu sempre coloco vamos dizer assim, no final da aula, o meu ponto de vista, né, a minha argumentação, e é legal, né, conversar sobre escritura também com os alunos de sala de aula. Eu não posso falar nem sempre sobre isso, mas o, é só quando o conteúdo, né, a metodologia lá de ensino coloca para eu falar. Mas eles deturpam muitas histórias bíblicas para justificar coisas absurdas. Usam a religião e a ciência para isso, tá bom? Mas é isso, meus irmãos. Pode falar, irmã. Irmã Paloma quer falar? Pode falar. Irmão, e o comentário daquela parte que fala que Jesus fala que foi como nos dias de Noé, que Isso. Mateus 24, né? isso, ele e a família dele foi os que ficaram e os desarraigados da terra. Comenta mais sobre essa parte, irmão. Eu achei tão interessante essa parte naquele dia. Isso. Alguém quer abrir aí para a gente ler? Eu tô quase lá em Mateus 24. Acho que é a partir do versículo 33, eu acho, é 31. 24, deixa eu ver. A vinda do Filho do Homem.
Peraí que eu já tô abrindo aqui, peraí. Eu acho que tá aqui no 29, se não me engano. Não é 24? Eu sou as coisas. Muito parecerá. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho na internet. Vinte e quatro, 37 a 39. 37? Isso, de 37 até o 39. Quer ler, irmão? Pode ler. Pois assim, Mateus 24, do 37 até o 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, sendo senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí ele dá uma explicação no 40. Então 2 estarão no campo, e um será tomado, e deixado o outro. 2 estarão trabalhando, uma no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então o Machi ele usa aí os dias de Noé para justificar, para explicar e ensinar sobre a volta do Filho do Homem. Então a igreja evangélica ela cria essa ideia aí de arrebatamento, né? Não é que não vai haver um arrebatamento, mas não vai ser dessa forma. Então o Machi ele ensina da seguinte forma: um será levado e o outro será deixado. Se eu estivesse hoje com os ensinamentos da igreja evangélica, eu iria dizer que eu seria o que seria levado. Mas hoje, eu creio que eu vou ser o que vai ser deixado. Por quê? É só interpretar o texto. É só analisar a leitura. Então, a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Então, quem foi destruído é os que foi levado pelo dilúvio. Então eu não quero ser destruído, eu vou ser o que vai ficar. Quem só que ficou depois do dilúvio? Noé e a sua família. Então os que foram levados, então um será deixado e o outro será levado. O que foi levado para onde? Para a destruição. Então isso aí já cai por terra aí essa teologia dos deixados para trás, né? Que tem livros, que tem filmes, literaturas que falam sobre isso. Então, os que vão ser salvos é o que vão ser deixados. Os que vão ser levados ou arrebatados, nesse contexto aí, que Jesus ensina sobre os dias de Noé, os que serão levados é os que serão levados para destruição. Pode falar, irmão. Até porque acho que na semana que você pregou pra gente, depois veio alguma coisa dentro do grupo e a gente mandou esse texto, né? E aí, Sim. entrando na cronologia que o Rabino nos explica e que a gente conseguiu acompanhar pela palavra, quando vier provavelmente a bomba nuclear em Israel ali e Jesus aparecer no monte, a primeira coisa que Jesus vai fazer dentro daquela cronologia é o quê? É exterminar os maus. Primeiro ele extermina os maus, depois ele faz a ressurreição dos bons, que benditos sejam os que fazem parte da primeira ressurreição, e junto com os que ficaram são arrebatados para ser encontrado com ele nas nuvens e descerem em Israel, né? Então, o primeiro que some ali é justamente o que Jesus vem para destruir. Então ele vem, destrói, aí você vai olhar para o lado e falar, ué, cadê?
Aquela pessoa foi fulminada e depois vem a primeira ressurreição e o encontro e o arrebatamento para encontrar com ele nos ares. É fantástico essa parte. Essa teologia ela é tão forte, essa ideia de arrebatamento, né? Que tem algumas pessoas que falam, não sei se é verdade, eu escutei até um rabino ministrar sobre isso, que falam que tem uma lei, né, nos Estados Unidos que os dois pilotos do avião não podem ser evangélicos, porque senão os dois vão ser arrebatados e o avião cai. Eu ia falar isso agora. As empresas americanas não contratam dois evangélicos, elas contratam um evangélico e um ímpio. Isso, porque aí o avião não cai, tem alguém para aterrissar o avião. Isso. Mas amém, irmãos. O irmão Danilo faz uma oração aí para a gente encerrar, por favor. Faço sim, mas algum irmão quer a palavra, irmã? Não? Então vamos... Não, pode baixar minha mão aí, Paulo, por favor. Tranquilo. Deixa eu abrir a câmera aqui por respeito e vamos fazer a oração final, né? A gente está encerrando o Shabat também e então vamos finalizar. Querido Eterno, Senhor nosso Pai, graça te damos por estar reunidos, Senhor, em Teu nome. Graça te damos pelo recebimento da palavra, Pai. Pelo Espírito que guiou o irmão, Pai. Vemos que foi verdadeiro, que está dentro de acordo com o que o Senhor nos mostra na sua palavra, Pai. Obrigado pelo ensinamento de hoje, obrigado por essa reunião, meu Pai. Que o Senhor possa fazer milagres em nossa vida essa semana, que possamos estar sempre atentos, Pai, fiel e vigiante, porque somos dependentes de Ti, Senhor. Precisamos de Ti sempre ao nosso lado, para nos guiar para a direita, para a esquerda ou sempre reto, Pai. Que possamos seguir a Tua palavra, as Tuas leis, os Seus estatutos, Senhor. Perdoe nossos pecados, nossos erros e nossas falhas, Pai. Que o Senhor abençoe cada vez mais essa congregação, que a gente possa cada vez estar mais unidos, Pai, em Ti, na Tua palavra e verdade. É tudo isso em nome de Seu Filho amado, Pai, que pedimos e que oramos, Senhor, para que nossos dias possam ser um pouco mais calmos e tranquilos, Pai. Que o Senhor nos proteja de todos os males. Abençoe a semana, esse fim de Shabat. Agradecemos pela palavra recebida e que o Senhor Eterno possa estar conosco, Pai, em nossas casas e no meio de nossas famílias e entre nós. Abençoe-nos com o seu amor, com o teu perdão, Senhor. Em nome de seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém, Senhor. Amém. Amém. Shavua Tov. Shavua Tov. Shavua Tov, meus irmãos. Shalom, shalom. Boa semana a todos.